As eleições num país não devem, em momento algum, ser motivo de conflitos, disse o Presidente da República, João Lourenço, aos jovens líderes do continente africano que participaram no diálogo intergeracional este sábado na Bienal de Luanda. Hoje é quase moda dizer-se que no nosso continente as eleições são a razão dos conflitos. Eu acho que não. Não é correto dizer-se que as eleições em si é que são a razão dos conflitos. Antes, pelo contrário. As eleições, em princípio, deviam evitar conflitos. Porque é a forma que se encontrou, e eu diria é a forma mais justa que se encontrou, porque formas poderá haver N formas, 2, 3 diferentes, é a forma mais justa que se encontrou de se dar aos governados a possibilidade de, em igualdade de circunstâncias, poderem escolher os seus governantes. Mal de nós se nas nossas sociedades não houvesse eleições. De que forma é que escolheríamos os nossos governantes? Qualquer um chegaria e impunha a sua vontade, dizendo: o vosso líder sou eu. Porém, tendo em conta de que nada é perfeito, o chefe de Estado angolano acredita que não há eleições que sejam 100% perfeitas. Pode haver pequenas falhas, pequenos erros, porque as eleições são realizadas por homens, são os homens que organizam e que participam das eleições, mas nada que possa nos levar a concluir de que a razão dos nossos conflitos é o facto de ter havido eleições e ter ganho o candidato A ou o candidato B. Até porque em quaisquer eleições há sempre instituições previamente definidas para que as partes que se sintam lesadas possam ir reclamar da sua justiça, ir procurar provar de que o que está a reclamar vitória não é o vitorioso, mas tem que provar. Tem que provar. Essas instituições existem. Então, se existirem, todos os que se sintam lesados devem fazer recurso a essas instituições que funcionam como uma espécie de tribunal. Para João Lourenço, não é realista e nem justo quem apresenta as eleições no continente como a causa dos conflitos. Não se encontrou ainda outra forma melhor do que as eleições para que os governados possam escolher os seus governantes. Sobre o tema, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, descreveu as eleições como uma componente fundamental em democracia, mas que não são elas próprias a democracia, porque democracia é mais do que isso. As eleições supõem condições económicas, sociais, culturais. Supõem o peso da sociedade civil, aqui já tratado. Supõe uma cultura viva, que sofreu muito no período da pandemia, em todas as sociedades. Marcelo Rebelo de Sousa falou igualmente da importância da atuação dos jovens em todo o processo ligado às eleições. As eleições são muito importantes, porque são um termómetro da vontade popular. Mas esse termómetro depende daquilo que é a temperatura real que existe na sociedade. E aí, o vosso papel é de atuarem não apenas nas eleições, para as eleições, mas atuarem todos os dias nos movimentos da sociedade. O vice-presidente da Namíbia disse que as eleições devem decorrer num clima de paz e que a juventude tem o dever de impulsionar as boas práticas no seio da sociedade. Devemos inculcar um processo de inclusividade. Se o fizermos, as eleições serão um processo para glorificar a nossa paz. Se não, então
demonstrará as nossas fraquezas, que não conseguimos sequer manter a paz nos nossos países e nem sequer termos líderes que não possam ser questionados se foram eleitas de forma adequada ou não. No diálogo intergeracional, a conversa sobre as eleições no continente surgiu em resposta a uma pergunta sobre a temática feita pela jovem Tunko Jallow, da República da Gâmbia.